Fala sócio, beleza? Rafael Sebra aqui da Sociedade Milionária. E nesse vídeo eu vou trazer um resumo sobre o resultado do terceiro trimestre de 2023 da Ambev, negociada com o código ABEV3. Inclusive eu queria te deixar uma pergunta, você é sócio da Ambev? Você também é sócio da Ambev? Sim ou não? Responde aqui embaixo nos comentários. Eu vou compartilhar daqui a pouco o resumo dos resultados da Ambev, o resumo oficial, está divulgado pela empresa, para poder tratar de alguns fundamentos do investimento em ações, né? Ações de empresas, né? Às vezes as pessoas não levam em conta, mas comprar ação nada mais é do que comprar um pedacinho da empresa, se tornar sócio da empresa e entender como estão os fundamentos por trás daquilo, como existe uma proteção contra a inflação, o que é que pode elevar o resultado da empresa, mesmo que não necessariamente ela esteja vendendo mais em termos de quantidade. E aí, quando eu falasse um pouco sobre os resultados, acho que vocês vão entender de maneira bem tranquila, tá? Então, compartilhando aqui o release de resultados da Ambev, né? Aqui já tem nessa primeira linha aqui o volume total e receita líquida. O volume total praticamente ficou o mesmo, na verdade caiu um pouquinho, né? Ela vendeu 2% a menos em comparação ao mesmo período do ano passado. Isso aqui, esse release é sempre em comparação, é o resultado do terceiro trimestre de 2023, comparando com o terceiro trimestre de 2022. Então ela até vendeu um pouquinho menos do que no ano passado. Mesmo assim, ela teve uma receita líquida a quase 20% superior. O que é que isso quer dizer aqui? Basicamente é que, mesmo ela vendendo basicamente a mesma quantidade, ela conseguiu faturar mais. Por quê? Porque existe um repasse de preços. Então ela conseguiu aumentar a margem de lucro sobre o seu produto vendido, né? Que ele chama isso de crescimento da receita por hectolitro, né? Então, quanto ela vendeu cada hectolitro de cerveja, então ela aumentou. Basicamente, uma empresa ela só pode aumentar, ela não aumenta indiscriminadamente, ela aumenta quando quer. Muitas vezes, mesmo com os custos pressionando, a empresa não repassa aquilo para o consumidor, via de regra por conta da concorrência. Então, ainda mais a Ambev, que é a líder disparada no mercado brasileiro, muitas vezes ela segura um pouquinho o repasse para manter a participação no mercado. Porque se ela aumenta o preço da cerveja sozinha e a Heineken, por exemplo, não aumenta, seguramente o público vai correr para a Heineken, as cervejas da Heineken, e aí vai comer o market share da Ambev, né? A participação no mercado da Ambev. E tudo que um líder de mercado quer é manter a sua participação no mercado. Então, se ela está aumentando o preço da sua cerveja, é porque seguramente os seus concorrentes também estão aumentando ou já aumentaram. Então isso passa uma segurança para quem é sócio da Ambev para dizer, olha, ela só está aumentando porque existiu espaço para que esse aumento fosse feito. E aqui entra um outro ponto. Isso mostrando para vocês na prática, por que investir em ações de boas empresas meio que te protege da inflação também. Porque quando você investe em ações de empresa, o resultado da empresa nada mais é do que o resultado da venda de seus produtos e serviços. E se está aumentando o preço de seus produtos e serviços, se existe inflação no mercado de maneira geral, tá? Claro que a inflação, apesar de ser um dado que é generalista, óbvio que para alguns produtos ela vai mais, outros menos, combustível vai mais, bebidas alcoólicas, serviços de uma maneira geral, aluguel e tal, vai de maneira diferente. Mas quando você investe em ações de boas empresas, se existe uma inflação no mercado de maneira recorrente, fatalmente aquilo vai ser repassado no preço da empresa. Então, quando você investe em ações de boas empresas, você protege, pelo menos no longo prazo, o teu poder de compra daquele dinheiro investido, porque a empresa vai repassar aquela inflação no preço, ela vai ter um aumento da sua receita, vai ter um aumento do seu lucro com o passar do tempo, e aquilo vai protegendo o teu investimento, vai fazendo com que você receba mais dividendos ao longo do tempo. Isso é um exemplo claro, uma empresa que vendeu basicamente a mesma quantidade e ainda assim aumentou demais a receita. Aumentou ainda mais o EBITDA, né? O EBITDA é o lucro operacional, né? É o resultado da empresa antes do pagamento de impostos, juros, depreciação e amortização, um aumento de quase 50%, né? 44% também. Isso mostra a eficiência da empresa em termos de margem, né? Então, baita crescimento também comparando com o semestre, o mesmo período do ano passado. Lucro líquido acima de 4 bilhões, o maior resultado de um terceiro trimestre da história da empresa, tá? 4,038 bilhões de reais, né? Cresceu 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Um baita crescimento de lucro, e existe um ditado no mercado que fala que lucro é opinião, fluxo de caixa operacional é fato, né? Por que existe isso? Porque o lucro ele é calculado depois que você paga
os juros, impostos e também depreciação e amortização. E às vezes essa depreciação e amortização impacta o lucro, né? Você tem um custo grande com depreciação, com amortização, e aí dá uma baixa muito grande naquele número contábil, mas o que entrou de grana na empresa foi outro. E também existe o contrário. Às vezes a empresa tem um lucro, mas na verdade é porque teve um impairment ou alguma variável apenas contábil que elevou aquele número, mas na verdade ela teve, sei lá, um prejuízo operacional, uma queima de caixa. Isso não acontece na Ambev, pelo contrário. A Ambev é uma baita geradora de caixa. Tá? Então, nesse terceiro trimestre também, ela gerou quase 8 bilhões, né? 7,92 bilhões de reais de caixa, um aumento de quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado, que tinha sido 6,1 bilhões de reais. A Ambev é uma das empresas com maior caixa na Bolsa Brasileira, né? Caixa líquido, né? Ou seja, dívida líquida negativa, ela tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida. Ela só tem dívida por uma questão de estrutura de capital, mas ela poderia tranquilamente pagar zerar suas dívidas e ainda assim ficar com dinheiro em caixa. Então, é uma empresa muito segura, muito bem administrada em termos de geração de caixa e que paga bons dividendos. Via de regra, a empresa anuncia seus dividendos agora no final do ano, no final de dezembro. Anuncia em dezembro e faz o pagamento no finalzinho, geralmente no último dia do ano. E só para fechar aqui a tabelinha, né, dos resultados, dá para ver aqui a questão do lucro líquido, né? No terceiro trimestre de 2022, esse lucro líquido tinha sido de 3,2 bi, agora subiu para 4 bi. Tá? Então, no ajustado, que faz até mais sentido, 3,2 bi, subiu para 4 bi, então subiu 25%. Nos 9 primeiros meses do ano passado, estava em 9,8 bi e agora já está em 10,5. Tá? 10,5 bi. Então, a empresa está caminhando a passos largos para ter, agora em 2023, o maior lucro líquido da sua história, né? Da história da Ambev. Então está aqui de maneira resumida, tá? Só os principais pontos do resultado da empresa para você entender na prática como estão os fundamentos da empresa, geração de caixa, lucro operacional, crescimento do lucro líquido. Então foi um resultado que eu entendo ser muito positivo. Tenho a mínima ideia de para onde vai caminhar o preço da ação no dia de hoje ou nos próximos dias, mas mostra que a empresa segue crescendo, gerando muito caixa e sem dúvida com potencial para seguir pagando ótimos dividendos daqui para frente, tá? Então, esse vídeo fica por aqui. Não se esquece de deixar teu like, tá? Então, toca no joinha aqui embaixo. Para você não é quase nada, mas para mim faz uma baita diferença. E também se inscreve no canal, toca no botão vermelho tem aqui embaixo de inscrever-se. Depois toca no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Esse vídeo curtinho fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.